Shalom, meus amados, como é que vocês estão? Estamos no momento de pastoreio. Nós lemos a Bíblia todo dia e também temos esse tempo para orar, tempo para louvar a Deus, para Deus pastorear nosso coração. Nós estamos no segundo livro das Crônicas, na leitura cronológica da Bíblia, sequencial. Nós estamos no capítulo 5. Aqui é a história da construção do templo de Salomão. Você já deve ter ouvido falar, porque essa é uma das maravilhas do mundo, o templo que Salomão edificou para o Senhor. Mas chamo você para, antes disso, adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor? Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor.
de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bom, quero convidar você agora a pegar a palavra de Deus e abrir a sua Bíblia, se você tiver aí como. Abra a sua Bíblia, por favor, no segundo livro das Crônicas e acompanhe a leitura. Esse texto é muito interessante para a gente ver como Deus usa os recursos. Veja como o texto fala. Versículo 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então ele trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Se você lembrar bem, Davi pegou toda a riqueza que ele tinha construído ao longo da sua vida, e não foi pouca. Na verdade, Davi foi um rei riquíssimo, considerando a época, talvez fosse o homem mais rico do mundo, considerando a época, obviamente. E naquela situação, ele pega toda riqueza que ele tem, todo tesouro que ele tem, e ele entrega para o seu sucessor, seu filho Salomão. Ele entrega não para que Salomão administrasse, mas para que fosse dado ao templo, para a construção do templo e também para o próprio templo. Naqueles dias, o templo tinha uma tesouraria que era chamada Casa do Tesouro. Essa tesouraria, ela ficava na área do templo e ali também era como se fosse hoje a Casa da Moeda dos nossos dias, como se fosse o Banco Central dos nossos dias. O Estado de Israel, toda a sua riqueza, ela era ali, na tesouraria do templo. Então diz assim o texto no versículo 2. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. De que vale um prédio se a presença do Senhor não estiver lá? E ainda mais vai ser um templo, né? Então, de que vale um templo se Deus não vai comparecer? Naqueles dias, é bom a gente lembrar, a Arca da Aliança, ela simbolizava a própria presença de Deus. Então, Salomão agora vai trazer a Arca da Aliança de lá, de onde está, ainda naquela tenda, para agora uma casa definitiva. Versículo 3. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. Rei Salomão e toda a congregação de Israel que se unira a ele estavam diante da arca sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podia contar. Eles puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no lugar chamado Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, que era, na verdade, o propiciatório, que era a tampa da arca,
que ficava, né, esses querubins erigidos, formados ali em cima da tampa da Arca da Aliança. Versículo 8. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto eles cobriam a arca com os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Então deixa eu explicar isso para você. Naqueles dias, o templo era o lugar onde só entrava, essa parte mais interior do templo, só entravam os sacerdotes. O povo não podia entrar, o povo tinha que adorar do lado de fora. Nessa parte mais interior, existiam 2 cômodos. O primeiro lugar era o santo. Esse lugar santo, ou santo lugar, era o lugar onde os sacerdotes entravam e ali eles trocavam os pães da proposição, eles alimentavam o candelabro para manter o candelabro com as suas velas, né, acesas, o incensório também, como símbolo das orações de todas as pessoas de Israel. Então, você vai encontrar dentro desse lugar santo o lugar também onde os sacerdotes iam e sempre estavam oferecendo ao Senhor as orações e oferecendo ao Senhor essas ofertas. Mas no lugar ainda mais interior, vamos dizer assim, realmente no íntimo dessa casa de Deus, havia um lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar, eles eram separados um do outro, nesse lugar, o Santo dos Santos, através de uma cortina muito grossa, que mais parecia uma parede, mas era uma cortina porque era formada de peles de animais e também formada de veludo, uma espécie de veludo daquela época, linho. Então havia um varal em cima e aquele varal era para estender essa cortina. Essa cortina fazia a separação dos 2 ambientes. Pois bem, o que o texto está dizendo é que em cima dos querubins com as suas asas que estavam sobre a Arca da Aliança, tinha esse varal. Esse varal dava para ser visto dentro do santo lugar. Mas quem estava fora do templo não conseguia ver o varal, porque esse varal se estendia dentro do templo e não para fora do templo. É isso que o texto está falando. Versículo 10 diz: aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, o que quer dizer? Que havia turno para o serviço sacerdotal. Mas quando eles foram se santificar, eles não só se santificavam no momento dos turnos, mas eles passaram a se santificar para esse momento especial o tempo todo, né? Não era só no horário que estava trabalhando, vamos dizer assim, mas o tempo todo, né? E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Hemã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para orientar para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Esse capítulo reporta como é que era, né, naqueles dias, a adoração ao Senhor. Veja que aquele primeiro momento era um momento, vamos dizer assim, de consagração da casa do Senhor, aquele era o momento de celebração, porque a arca
foi trazida até o seu lugar, no mais íntimo do templo, naqueles dias ali, então, os sacerdotes todos passaram a se santificar para esse culto, essa celebração especial, e vieram não só os sacerdotes, mas os anciãos. Aqui, anciãos, fazendo assim um paralelo com os dias de hoje, seria a classe, vamos dizer assim, política, né? Porque seriam os líderes civis da nação, seria também a classe jurídica de hoje, né? São os juízes, e os anciãos, eles também seriam, de alguma maneira, os homens ricos, colocar assim, os empresários, os homens de capital dentro da sociedade. Então, os anciãos representavam aqui a sociedade como um todo, na sua liderança como um todo. E os sacerdotes representavam aqui aquele grupo de pessoas que estavam para servir ao Senhor e levar o povo até a adoração ao Senhor. Aqueles dias, então, todos eles se uniram em uníssono para poder louvar ao Senhor. Foi oferecidos sacrifícios e o rei, o Salomão, foi para lá para participar desse ofício. Eram tantos animais que foram sacrificados que o texto diz que não dava nem para contar. Então, você imagina aquele momento assim, como foi um momento especial. É meio grotesco para nós, porque os animais eram sacrificados, então muito sangue estava jorrando ali. Aqueles animais, eles eram colocados para ser queimados, isso tudo fora do templo, né? Então eles eram queimados e aquela carne ali, elas serviam tanto aos sacerdotes como ao ofertante e também ao povo. Então ali, vou dizer assim, terminou tendo uma espécie de celebração com carne para as pessoas poderem participar, poderem comer também. E enquanto eles estavam nessa celebração, os sacerdotes, então, eles estavam tocando. E o texto é rico em ressaltar que havia instrumentos, inclusive trombeta e símbolos, harpas, ou seja, havia todo tipo de instrumento que a gente poderia contextualizar hoje como instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas. Eles estavam todos lá juntos, sendo tocados. O texto diz que em um determinado momento chegou em uníssono a tocarem juntos e celebrando ao Senhor. E então eles cantaram. Irmãos, vamos pensar aqui, né? Tudo isso exigiu, né, foi necessário que houvesse uma preparação, obviamente. Esses sacerdotes, enquanto eles se preparavam, se santificavam, eles tiveram que ensaiar muitas vezes, eles tiveram que preparar isso muitas vezes, para que aquele momento eles pudessem fazer de forma bem feita e alinhados, né? Todos juntos, sem haver uma distância entre um e outro, um desacordo entre um e outro. E assim eles fizeram isso, e o texto diz então que o templo, uma nuvem veio e encheu o templo, de maneira que eles não podiam ficar no templo, porque a presença do Senhor estava ali. Eu quero ver esse texto, né, na perspectiva de como é que Deus se agrada do nosso culto e da administração dos nossos recursos. Porque, veja, o primeiro versículo monta que o recurso que Davi tinha dado foi para lá, para a casa do tesouro. E ali, aquele recurso agora serviria ao templo, à nação, para os propósitos que houvesse. Mas depois o texto corre para falar que a presença do Senhor foi trazida através de um elemento que é a arca, mas o que fez a presença do Senhor encher o templo, acho isso muito interessante, não foi o elemento físico da arca, mesmo que dentro dela tivesse as tábuas lá de Horebe, né? Do Monte Sinai, onde Moisés recebeu essas tábuas da lei. Mesmo que fossem as originais, né? Que é extraordinário isso, aquele momento lá atrás, onde Deus tinha se revelado ao povo. Mesmo que a gente pegue e tenha elementos tão preciosos, tão valiosos da presença de Deus, a própria arca, junto com as tábuas da lei, mesmo assim, não foram esses elementos que trouxeram a presença do Senhor.
O que trouxe a presença do Senhor, eu poderia dizer que foi a consagração, a unidade, não litúrgica, a unidade de coração, porque, como eu falei, estão todos os elementos aqui, né? Os elementos civis, a gente tem os elementos religiosos aqui, junto com o povo, todos juntos estão celebrando ao Senhor e prepararam uma coisa muito bem preparada. E aí a gente tem a terceira coisa, que é a adoração. Eu acho que esses três elementos aqui, toda vez que o povo de Deus realmente faz isso, de alguma maneira a presença do Senhor se torna manifesta. Que é isso a diferença no culto. Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, diz: olha, quando eu cheguei entre vós, eu não vim com uma linguagem persuasiva, ou seja, não foi pura argumentação humana, não foi só um raciocínio eficaz que eu introduzi no meio de vocês, mas foi através de demonstração de poder. A expressão que é usada por Paulo não é que ele fez milagres, é que enquanto ele pregava, Deus se revelava de uma forma que tocava os corações, tocava as mentes. Essa é a diferença do culto. Um culto, ele pode ser sim cheio de todos os acessórios, com todas as coisas lá que são, entre aspas, as coisas litúrgicas. Inclusive a própria liturgia, os processos, tal. Isso, tudo bem, é importante, mas isso não carrega consigo, como a arca também não carregava consigo, a presença de Deus revelada. O que traz a presença de Deus revelada é quando há unidade do povo de Deus, e o povo de Deus realmente sejam os mais ricos, os mais poderosos socialmente, juntamente com o povo, juntamente com aqueles que oficiam o culto, quando todos estão unidos e se consagram ao Senhor, e ali eles tocam, eles prestam culto que foi previamente ensaiado, foi previamente preparado, e ali eles ministram ao Senhor e fazem isso de coração, adorando a Deus. Então, há uma presença de Deus revelada. É muito importante isso, irmãos, porque muitas vezes a gente está sentindo falta, não é da igreja, mas é sentindo falta do Deus vivo. E faz uma diferença muito grande, porque a igreja é muito bom, a gente pode estar com o povo de Deus, a gente pode estar ali trocando experiências e sendo abençoado e abençoando uns aos outros mutuamente. Isso é muito bom, mas a presença de Deus, quando ela se revela, traz consigo uma coisa diferente, muda a nossa mente, muda o nosso coração, traz um vigor, um ânimo, traz correção de rumos, traz uma interpretação da própria vida, faz a gente se arrepender das coisas erradas, mas sem sentir aquele peso, um enfado. Pelo contrário, o arrependimento aqui produz vida, produz uma nova perspectiva, um novo discernimento. A presença do Senhor. A presença do Senhor é o que faz, de fato, diferença. Quero orar com você. Você tem estado na presença do Senhor? E na sua vida devocional, você tem sentido a presença do Senhor revelada? Deus tem vindo ao seu encontro. Sabe, a palavra de Deus diz para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus pode ser achado por nós. A palavra de Deus diz isso para nós, nos estimulando a buscá-lo. Então, quero convidar você a orar por isso e, quem sabe, consagrar seu coração nessa direção para Deus se revelar a você, se revelar a mim também, se revelar nos cultos que nós participamos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por nos estimular, através da Tua palavra, a dedicarmos ao Senhor os nossos recursos financeiros, mas também o nosso tempo na preparação do culto, na preparação
das atividades espirituais, também consagrando nosso íntimo, nosso coração em unidade com o teu povo, Senhor. Mas, sobretudo, Deus, buscando e adorando o Senhor, a sua presença, Deus. Ela é que faz diferença. Senhor, nós pedimos a Ti por misericórdia, que nos assista em nossas fraquezas, nos fortaleça, nos levante, nos capacite, Deus, para a gente poder desfrutar daquilo que é mais rico aqui na terra, a sua presença, Deus, revelada entre nós. Abençoa os cultos da Tua igreja, os louvores, os ensaios, as preparações, toda a organização, Pai. Mais do que a liturgia, Senhor Deus, abençoa os corações, a unidade de propósito, de mente. Quando o Teu povo se liga, se une para fazer aquilo que o Senhor quer e também para adorar ao Senhor, Pai. Abençoa-nos com isso, Pai. Também eu te peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão agora nesse momento. Abençoe suas vidas. Abençoe, Pai, os relacionamentos. Abençoe seu coração para estar animado, fortalecido. Abençoa também, meu Deus, as questões financeiras. E se tem alguém endividado, Pai, ou se tem alguém passando assim por um aperto grande, eu peço ao Senhor sua providência, sua mão estendida de graça, de favor. Abençoa. Pai, abençoa o nosso país. Abençoa, Senhor Deus, os líderes desse país. E esse ano, Senhor Deus, que a gente tem eleição ou eleições, pedimos que o Senhor vá adiante das eleições e faça a sua vontade, Deus. Livra-nos de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e o shalom do Senhor esteja sobre sua vida. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus.
és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo,